Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre ângulos. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 66 do livro didático de vocês. O que é um ângulo? É difícil achar uma definição que seja completa, absoluta e abarque todas as nuances do que é um ângulo. Mas existem algumas definições que nos ajudam a ter uma ideia. Por exemplo, aqui na página 66 temos a seguinte definição: ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então aqui eu tenho um plano temos aqui duas semirretas, tem uma região aqui convexa e outra região aqui em rosa não convexa. Tanto a região convexa entre as duas semirretas como a região aqui não convexa são ângulos. No ângulo podemos determinar então alguns elementos. Por exemplo, considere aqui essa figura aqui, onde temos duas semirretas partindo da origem aqui O. O ponto O é a origem das semirretas, as duas partem daqui. Essa semirreta OA e a semirreta OB denominamos lados dos ângulos. O ponto O, origem das duas semirretas, é denominada vértice do ângulo. Para identificar esse ângulo aqui, nós usamos a seguinte notação: AOB. Veja que tanto faz dizer AOB como o ângulo BOA. Se refere a essa região aqui, AOB e BOA. E nesse caso, quando nós estivermos estudando ângulos, estaremos nos referindo, na maioria dos casos, a essa região convexa aqui entre as duas semirretas. Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever aqui nos quadros algumas dessas classificações. O ângulo nulo, ele mede 0 graus. É como se a semirreta OA estivesse sobreposta à semirreta OB, sem ter feito nenhum giro. Então, ângulo nulo, 0 graus. Quando a medida de um ângulo é 90 graus, dizemos então que ele é um ângulo reto. Esse ângulo aqui é muito importante nas construções e em muitos estudos. Quando temos a medida de um ângulo 180 graus, dizemos que ele é um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. E quando a semirreta OA se estava sobre a semirreta OB e ela dá um giro completo, voltando a ficar sobre OA, OB, então dizemos então que houve
aqui um giro de 360 graus. Esse ângulo que mede 360 graus é chamado de ângulo de uma volta. Se medirmos um ângulo e a sua medida for maior que 0 graus e menor que o reto, menor que 90, dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo. Então, por exemplo, tanto faz um ângulo de 81 graus com um ângulo de 37 graus. Ambos são agudos, são menores que 90 e maiores que 0 graus. Quando a medida de um ângulo é maior que 90 e menor que 180, então nós dizemos que esse ângulo é obtuso. Por exemplo, o ângulo de 105 graus, o ângulo de 161 graus. Esses dois ângulos são ângulos obtusos. Prosseguindo aqui, agora na próxima página, na página 67, vamos entender aqui o que são ângulos adjacentes. Mas antes de entendermos o que são ângulos adjacentes, vamos relembrar aqui dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum, são denominados ângulos consecutivos. Então, o que são ângulos consecutivos? Eles precisam ter o mesmo vértice e um lado comum. Então, quando observamos essa figura aqui, nós podemos dizer aqui, nessa figura, que temos aqui alguns ângulos que são consecutivos entre si. Por exemplo, o ângulo AOB, que é esse ângulo em rosa aqui, e o ângulo BOC. Que é essa parte aqui de azul. Esses dois ângulos são consecutivos, porque eles têm o vértice, tem um ponto comum pela definição, eles têm o mesmo vértice e tem um lado comum. Então, tem o vértice O, tem o vértice O, que torna eles a origem, né, dos lados de A ao B. Temos aqui a semirreta ao A e ao B e ao C. Então, esse vértice é a origem comum tanto do ângulo A ao B como do ângulo B ao C. E tem um lado comum. Qual é o lado comum? Qual é o lado comum nesse caso? A semirreta OB. O lado comum é a semirreta OB. OB é comum tanto a ao B como a B ao C. Mas veja que nós temos aqui mais ângulos consecutivos. Nós podemos dizer que o ângulo
AOB, então temos aqui o ângulo AOB, que é essa região rosa. Se eu for compará-lo com o ângulo, figura toda que forma o ângulo AOC, novamente, que percebemos, eles têm um lado comum, tem o vértice O, que faz parte da origem dos dois, e tem um lado comum, que é o lado OA, que é a semirreta OA. Então, esse ângulo de baixo aqui, AOB, e o ângulo maior AOC, eles são consecutivos, porque tem o vértice O, que é comum aos dois, e tem um lado comum OA. De modo semelhante, se formos comparar o ângulo BOC e AOC, que iremos notar aqui, eles têm o vértice O em comum e tem também um lado comum, que é o lado OC, que é a semirreta OC, que é comum aos dois. Então, se tiver um lado comum e a mesma origem, eles são ângulos consecutivos. Mas e o que são ângulos adjacentes? O que são ângulos adjacentes? Bem, para que um ângulo seja adjacente, ele tem que ser um ângulo consecutivo. Mas ele é um ângulo consecutivo que tem um detalhe. Se eu for considerar, por exemplo, aqui, no ângulo AOB, vou colocar um ponto. O ponto P. No ângulo BOC, eu vou colocar o ponto M. Então, quando eu analiso o ângulo AOC, melhor dizendo, AOB, e o ângulo BOC, a região rosa e a região azul, primeiro, são dois ângulos que são consecutivos. Para ser adjacentes tem que ser consecutivos. Mas eles não têm nenhum ponto em comum. Nenhum ponto de P, de A ao B, como por exemplo o ponto P, pertence ao ângulo BOC. Nem nenhum ponto dessa região aqui, como o ponto M, pertence ao ângulo de baixo, ao ângulo AOB. Quando isso acontece, quando eu tenho dois ângulos consecutivos e que eles não têm nenhum ponto em comum, apenas eles têm essa reta, uma semirreta que os separa, mas não tem nenhum ponto da região de um que está na região do outro, então nós temos então dois ângulos adjacentes. Nós podemos encarar adjacentes como vizinhos. Ângulos adjacentes são dois ângulos vizinhos, são dois ângulos consecutivos separados
têm a mesma origem, têm um lado comum, estão separados por essa semirreta que separa, mas nenhum ponto da região de um pertence à região do outro. Assim, veja, por exemplo, que o ângulo AOB e AOC, AOB, a parte de baixo, e AOC, AOB é apenas um ângulo rosa, e AOC é essa figura toda, a rosa com a azul. Esses dois ângulos são apenas consecutivos, não são adjacentes. Por quê? O ponto P faz parte tanto de AOB, P aqui faz parte, está aqui, nesse ângulo, e o ponto P também está no outro. Então eles têm um ponto comum. Então, com isso, eles não são ângulos adjacentes. Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, em nosso exemplo, AOB, a parte de rosa, e BOC, a parte em azul, são ângulos adjacentes, pois eles não possuem pontos internos comuns. Bem, o que é a bissetriz de um ângulo? Considere esse ângulo AOB aqui de medida 50 graus. Se a partir do vértice O traçarmos uma semirreta OP, que divide esse ângulo em dois ângulos adjacentes e de mesma medida, então, essa semirreta que divide esse ângulo em dois outros ângulos adjacentes e de mesma medida, essa semirreta é chamada de bissetriz do ângulo AOB. Então, se ele mede 50 graus, a bissetriz, então, a bissetriz OP vai dividi-lo em dois outros ângulos de 25 graus. Então, BOP, esse ângulo aqui embaixo, será de 25 graus e AOP também 25 graus. Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Essa palavra significa que eles têm a mesma medida. E que dizer de ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a dois ângulos adjacentes. É bom lembrar disso. Eles são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, eu tenho aqui na figura dois ângulos adjacentes, AOB, parte aqui de rosa, e BOC, parte aqui verde, e quando somamos as medidas dos dois ângulos, resulta num ângulo reto de 90 graus. Então, eles são ângulos complementares. São ângulos adjacentes e complementares. O ângulo AOB é o complemento do ângulo BOC e o ângulo BOC é o complemento do ângulo AOB. Então, como podemos determinar o complemento de um ângulo? Fazendo 90 graus, por exemplo, se a medida de AOB for x, se a medida aqui embaixo for x, a medida do seu complemento de BOC será 90 graus menos x. O que são ângulos suplementares? Bem, dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Na figura aqui, nós temos o ângulo AOB e BOC. Eles são dois ângulos adjacentes e percebemos que a soma da medida de um com a medida do outro é igual a um ângulo
de meia volta, um ângulo raso. Portanto, esses dois ângulos são suplementares. O suplemento do ângulo AOB é o ângulo BOC. E o suplemento do ângulo BOC é o ângulo AOB. Assim, se a medida do ângulo AOB for x, a medida do seu suplemento será, a medida de BOC será 180 graus menos x. E temos aqui o último tópico, ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho aqui duas retas, a reta R e a reta S, que se cruzam em um único ponto V. E ao se cruzar, elas formam quatro ângulos de medidas A, X, B e Y. Os ângulos que têm aqui a mesma cor, A e B, são chamados opostos pelo vértice. Também os ângulos Y e X, de verde aqui, são chamados opostos pelo vértice. Se usarmos um transferidor, nós veremos algo aqui muito importante. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que isso significa? Significa que eles têm a mesma medida. Se usarmos um transferidor, a medida do ângulo X será a mesma medida do ângulo Y. A medida do ângulo A será a mesma medida do ângulo B. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Eles são congruentes. Nós podemos ver isso aqui nesta figura. Observe a figura a seguir, onde eu tenho aqui o ângulo AOD, BOC. Esses dois ângulos aqui de azul são opostos pelo vértice. Vamos indicar por X a medida do ângulo BOC e por Y a medida do ângulo AOD. Veja que, e vamos indicar por M, né, a medida do ângulo AOB. Veja que o ângulo, AOB de medida M e o ângulo AOD, a soma das suas medidas dá 180 graus. Nós estamos aqui, ó, com meia volta. AOB e AOD são adjacentes e quando somamos as medidas dos dois, então o resultado temos um ângulo de 180 graus. Eles são suplementares. Mas se formos observar também, então estivemos trabalhando com esses dois aqui, ó, esses dois aqui. Mas se formos observar esse ângulo AOB com o ângulo BOC, ou seja, se formos trabalhar aqui com esses dois aqui, veremos também que eles são suplementares. A medida de AOB com BOC, aqui, ó, forma também 180 graus. Então, tanto AOB com AOD forma 180, como AOB com BOC forma 180 graus. Então, se compararmos as medidas, nós podemos perceber o seguinte, que M mais Y aqui dá 180, mas M mais X também dá 180. Então podemos fazer a seguinte equação: M mais Y
já que dá 180, é igual a m mais x, que também dá 180. Então nós podemos cancelar aqui o m de um lado e de outro, e podemos dizer que y é igual a x. Podemos cancelar o m aqui, do primeiro e do segundo membro dessa equação. Então vamos obter que y é igual a x, ou seja, esses ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, têm a mesma medida. Portanto, o ângulo AOD e BOC têm a mesma medida. E poderemos, de modo análogo, concluir que o ângulo AOB e COD também são ângulos de medidas iguais. Aqui na página 69, nós teremos então algumas atividades. Inicialmente temos aqui a questão número 1. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Então eu tenho aqui que y mais 100 dá meia volta. Então o valor de y será igual a 80 graus. Y mais 100, eles formam 180 graus. Percebemos também aqui que o ângulo x mais o ângulo de 50 graus, eles são suplementares. Os dois formam meia volta. Então, o valor de x será de... Se aqui é 50, para chegarmos a 180, está faltando 130 graus. Prosseguindo, a questão 2, determine a medida do complemento de um ângulo de 66 graus. Então, o complemento do ângulo de 66 será 90 graus menos 66 graus. Então vamos ter então um ângulo de 24 graus. É o complemento do ângulo de 66 graus. O item B, o complemento do ângulo de 74 graus será 90 graus menos 74 graus, que nos dá então um ângulo de 16 graus. É o complemento do ângulo de 74 graus. Próxima questão, a questão 3. Determine a medida do suplemento de um ângulo de 78 graus. Então, o suplemento do ângulo de 78 será 130 graus, porque 180 graus menos 78 graus. O que nos dá, então, um ângulo de 102 graus. E, na letra B, o suplemento do ângulo de 67 graus será 180 graus menos 67 graus. Então isso nos dá aqui um ângulo de 113 graus.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha sido esclarecedora. Fica então para casa as atividades, a atividade da página 69, a questão 9. Fica como atividade proposta para casa. Bons estudos e até a próxima videoaula.